do professor já tem alguns precedentes já, tanto dos tribunais judiciais quanto dos tribunais de contas e da própria prática dos regimes próprios, né? Bom, a primeira questão é a seguinte: o professor tem ou não aposentadoria especial? Vocês vão lembrar daquilo que eu falei no começo, quando eu falei da aposentadoria especial. Se nós entendermos que a aposentadoria especial em sentido amplo, todos aqueles que têm requisitos e critérios diferenciados têm aposentadoria especial. Então, a aposentadoria do professor, ela é especial, tá? Em sentido amplo. Ela não é especial em sentido estrito para dizer que o professor exerce atividade insalubre, atividade perigosa, atividade penosa, porque estes termos não existem mais aqui na situação jurídica, tá? E a legislação não trata, pelo menos a norma não trata a aposentadoria do professor dessa forma. Trata com requisitos e critérios diferenciados, reduzindo a idade em 5 anos, né? E o tempo de contribuição. Alguns detalhes. Desde a emenda 18, já não é permitida a conversão do tempo especial do professor em comum. Então, ele é tempo especial, sim, só que não se permite converter tempo especial em comum, decisão pacífica já no âmbito da jurisprudência. Certo? Outra questão, que é muito recorrente. Para ter direito ao tempo especial de professor, tem que estar titularizando, investido no cargo de professor. A lei cria o cargo, nome professor, e descreve as funções. Por que eu estou dizendo isso? Porque Brasil afora, nós sabemos que na área de educação tem outros cargos, tem outros tipos de tarefas. Então é muito comum você encontrar ali técnicos em educação, alguns monitores, outras nomenclaturas que não são de professor. Para ter direito a essa aposentadoria, tem que ter o cargo de professor. Além disso, a norma exige, desde que comprovem tempo de efetivo exercício. É tempo de efetivo exercício, quer dizer, é tempo real, não é tempo fictício. Das funções de magistério. Quais são as funções de magistério? Isso o Supremo Tribunal Federal, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já decidiu. A LDB, né, a LDPE, a Lei 11.301, se eu não me engano, já define quais são as atividades de magistério. E o Supremo Tribunal ratificou. Você pega, por exemplo, o tema 965 do Supremo, ele diz que a atividade de magistério é, eminentemente, a docência, a regência de classe, de aula. Mas não só isso. Também direção escolar, coordenação pedagógica e supervisão, desde que ocupe o cargo de professor. Tá? Além disso, tem que ser efetivas funções, né? Tempo de efetivo exercício, nas funções de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então isso exclui, por exemplo, professores universitários, professores de cursinhos de línguas, né? Tem que ser dentro do sistema educacional infantil, fundamental e médio. Se for cargo de professor, exercício de magistério dentro dos parâmetros, né, aqui estabelecidos, tem aposentadoria, sim, especial. Qual é um dos maiores problemas, né, que tem nessa questão aqui? São dois de vários, né, porque decorre aí várias situações, mas os dois principais. O primeiro,
que é a questão relacionada ao exercício de funções fora do ambiente escolar, por professor. Ele está fora do ambiente escolar. O que eu chamo fora? Fora da docência, dentro desses parâmetros, fora da direção, fora da coordenação, fora da supervisão, fora da regência de sala. Fora dessas situações, o entendimento é de que o tempo é comum, não é tempo especial. Então, aquele período não é computado como tempo exclusivamente, né, de professor. Outro problema que surge do professor é a questão da readaptação. Na readaptação, se o professor for readaptado em funções fora da docência, né, ele vai perder aquele tempo de especial. E, nesse sentido, nós entendemos que não é possível readaptação fora da docência, porque está havendo um problema na readaptação. A readaptação está gerando um problema porque não tem compatibilidade. A adequação funcional aí não resolveu. Tá? Existem muitas situações, mas as definições, isso já é de longa data, do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas, elas são nessa medida. Tá? É nessa medida aqui. Cargo, tem que ter cargo. Eu peguei um parecer lá agora, foi interessante, porque o professor requereu, quer dizer, o servidor requereu a aposentadoria especial de servidor. Foi lá e marcou um X. Verificaram a situação dele, ele tinha um tempo que trouxe de fora, de outra unidade, e estava aquela confusão se deveria considerar ininterrupto ou não. Por quê? Porque ele foi nomeado num dia, só que quando ele tomou posse, só que antes dele tomar posse, ele se exonerou na sexta-feira de um cargo para tomar posse na segunda-feira do outro cargo, e negaram o direito para ele porque ele teria interrupção, né, e não pode interromper. Eu cheguei e fui olhar, o processo já estava no final, eu falei, não, o motivo da negativa é outro. O motivo da negativa é que ele não tem o cargo de professor, ele era técnico em educação, é essa nomenclatura que está escrita lá na lei, técnico em educação. E as atividades dele não são de docência. As atividades são atividades correlatas, são atividades de sala, de ambiente escolar, mas não são de docência. Aí eu mudei o fundamento da negativa. Eu falei, a negativa aqui se dá porque ele não atende os requisitos legais, né, de professor. Tranquilo? Não, né? Tem dúvidas, né? Eu acho que eu deixei agora para tarde para a gente tirar essas dúvidas. Então vamos lá, o que vocês têm dúvidas sobre os professores? Aproveita aí, cadê o microfone? Aqui. De manhã eu até fiz um comentário do senhor. O senhor disse aí que nós vimos de manhã duas classes que não se mexem no original: militar e professor. Isso, né? Conforme o senhor falou aí, a gente está vendo aqui, é porque eu tenho um problema desse. Como eu tenho o senhor, na reforma em novembro de 2024, o pessoal incluiu isso aí, quem faz parte do sindicato dos trabalhadores que é formado pelos professores. E 2 meses, 3 meses depois, já começaram a dar entrada. Você fala o pessoal da direção do sindicato? Que se afasta para assumir a direção do sindicato. Eles é professor, como eles são cedidos. Sem afastamento? Eles são cedidos. E eles não exercem atividade? Não. Olha o problema aqui, ó. Efetivo exercício. Esse é o problema. A lei, a questão do efetivo exercício, ela não pode ser uma previsão legal, porque não tem tempo fixo no RPPS. Entendeu? A questão deles é o problema do efetivo exercício. E já deram entrada já para aposentar. Vamos fazer uma defesa, mas isso não é pacífico, tá? Lembra que eu falei lá na portaria que considera-se tempo de atividade especial
férias, dias de descanso, todo aquele período previsto, licenças e tudo. Tá? Lá não está a questão do sindicato. Então não encontra parâmetro isso. Então exige realmente efetivo exercício das funções de magistério. O problema está sendo esse. Aí o que eu fiz? Eu indeferi o processo e tipo assim, eu vou ver o que vai dar a justiça aqui. Vai ser certo, porque você na condição de gestor ali do EPPS, você não pode fazer diferente. Se vier uma decisão judicial que ampare, tudo bem, você vai lá e cumpre. Aí já vieram me cercar, o vereador, não, a lei está aqui, está lá, mas não concordo com isso. Se passar, beleza, aí o veto vai embora. A questão é de decisões anteriores, e isso que você fez, se você fizesse diferente, o Tribunal de Contas poderia questionar. Nada, nenhum problema com relação à acumulação. Os professores, deixa ela perguntar depois dele aqui. Acumulação é tranquila, né? Professor, por exemplo, a readaptação é um problema, né? Se o professor estiver readaptado dentro da escola, né, na biblioteca, não sei se os colegas aqui passam por isso. Está ali na biblioteca, está tomando leitura dos alunos, está lidando com alunos, não está ali simplesmente trabalhando na recepção da biblioteca, entregando ou pegando livros, né? Está fazendo alguma atividade de docência ali. Não dá para negar, né, que ele está fazendo. Dá para considerar, seguindo uma declaração da escola bem fundamentada? Porque aí ele está, por exemplo, o aluno tem dúvida, ele está prestando uma monitoria e continua fazendo um trabalho de magistério. Ele não está em sala de aula. Então aí é que está o detalhe. Nas decisões do Supremo, esse tema que eu falei, que é o 765, ele deixa claro isso. Desde que seja no ambiente escolar, ele não pode estar lá na Secretaria de Educação fora, desde que seja no ambiente escolar e que esteja realizando uma atividade de docência. Então, monitoria, a aula particular, apoio no para-casa, é atividade de docência. Tranquilo. E, aliás, é a melhor forma de readaptar o professor. Né? Quando ele, às vezes, perde a voz, ele não pode falar, mas ele consegue ali auxiliar os alunos. Positivo. Aqui, ó, tinha uma pergunta aqui. Já encontrei alguns pareceres, que estava fazendo análise, na questão da quebra de contrato da data, da sexta para a segunda-feira. Qual é a visão hoje que a gente tem que atender? Porque alguns pareceres dizem que teve a quebra de contrato de sexta para segunda e outros não. Tem essa divergência. Tem. A portaria não permite a interrupção. Nenhuma, nem de um dia. Tá? Então, assim, se você quiser seguir reto a norma, é essa. Qual que é o problema? A portaria não é lei. Não é a lei que fala isso. Quem tinha que dizer isso era a lei. Tá? Porque a lei fala assim, quem ingressou no serviço público até, não fala assim, quem ingressou no serviço público e permaneceu sem interrupção até, isso não está na lei. Entendeu? Então, por isso que os pareceres são divergentes e as decisões judiciais são diferentes também. Algumas a favor ou contra. Agora, eu, se tivesse que conceder ou negar o benefício, eu iria observar a regra restritiva, que fala que tem que ser o tempo anterior sem interrupção. Nenhuma. Zero interrupção. Entendeu? É um posicionamento restritivo. Se ele vier com uma decisão judicial diferente, você vai cumprir. Boa tarde, professor Rosalina, agora no Instituto Presidente Jorge Teixeira. Eu quero fazer uma pergunta referente assim, lá nós temos muitos casos de pessoas que fizeram concurso para pedagogo, supervisor escolar, orientador escolar, mas desde quando eles tomaram posse foram colocados em sala de aula. Desvio de função. Aí é outro problema. Tá? Por quê? Porque não tem cargo de professor. Para ser sala de aula é atividade exclusiva de professor. E aí é um problema muito sério, porque desvio de função é um problema até de improbidade.
Então, daí quando eles estão, tem um lá que está bem próximo de se aposentar, né? E eles têm que comprovar o tempo todo que eles estavam em sala de aula. E aí, como que fica essa situação? Olha, o que eu faria se fosse gestor? Eu negava o direito, por quê? Porque não tem cargo. Se ele vier com a ação judicial e ganhar, você vai lá e cumpre. Muito simples isso. Agora, provavelmente, se essa decisão dele, se essa questão dele chegar no Supremo, o Supremo vai falar que ele não tem cargo de professor, pode não. A sua decisão administrativa é que vai funcionar. E tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? O desvio de função não gera direito para a pessoa. Vocês vão lembrar da questão do contrato temporário. O contrato temporário, o cara tem 1 ano, renova por mais 2 anos e fica. Eu conheço pessoas que têm 30 anos de contrato temporário, renovado sucessivamente 30 vezes. Não geram direito para essa pessoa. As decisões dos tribunais, tanto de contas quanto do judiciário, é que esse contrato é nulo, só gerando direito a saldo de salário e fundo de garantia. É um problema. Imagina, a pessoa ficou lá 30 anos e não vai ter direito de se aposentar. Né? E se for para a justiça, ainda perde. Esse é o problema. Esse é o problema. Professor Robert Murakami, do Instituto de Previdência do município de Jaru. Lá no município de Jaru nós temos uma situação bem delicada. Nos últimos anos somos o município que mais adoeceu professores, mais temos hoje o maior número de professores readaptados, professores que estão pedindo demissão, ou seja, e nesta readaptação há uma imposição por parte de integrantes da Secretaria Municipal de Educação em colocar estes professores em desvio de função, ou seja, não se tem opção. E o professor ele se sujeita a esta condição sine qua non. Se não se sujeitar, processo administrativo, já tem perca de salário, enfim. E quando há essa imposição por parte da secretaria, até porque passa-se pela perícia médica, não há uma perícia funcional, e o secretário de Educação faz às vezes, inclusive do médico, dizendo que o problema do professor é ele que define aonde ele tem que ser readaptado. E aí? Ministério Público. E quando não funciona? Ministério Público. Ministério Público vai deixar apurar, se não apurar, vai ter apuração em cima do Ministério Público e vai punir, não tem jeito. É isso, porque o desvio de função está dito o nome, é desvio, é um desvio de finalidade, isso é lesivo à administração pública, certo? Então é importante acionar os controles, né? O Tribunal de Contas também não pode aceitar isso, ele tem que verificar e fazer o controle desses atos, tá? Porque não tem condições. Aí é o Ministério Público. Perfeito. Nítido. Concursado professor que exerce outra atividade, desvio de função, mas se ele estiver na coordenação, não tem problema, tá vendo? Tá tranquilo, tá? O que não pode é ele fazer um cargo de professor e começar a cobrar tributos do município. Isso é desvio de função, entendeu? E acontece, a gente sabe. Agora, se ele é cargo de professor, exerce coordenação, direção, supervisão, sem problema. Mas aí, se ele é cargo de professor e vai cobrar tributos, é só ficar os 30 anos. Não, aí vai ter que cumprir outros requisitos comuns que a gente viu lá, não é só tempo de contribuição, não. Idade, tempo. Mas não, senhora, porque é desvio de função. Tem improbidade aí, gente. Isso é muito sério. Secretário municipal também, secretário cargo político. Então, ele está fora da efetivo. É muito simples aqui. Não é efetivo exercício. Ele é gestor, é agente político. Tá? O exercício da docência está suspenso. Depois ele pode voltar. Aquele tempo não pode voltar. Já respondeu, ele acabou de fazer uma É uma opção, né, gente? Você secretário, ok, mas você não vai contar aquele tempo, você tem que estar ciente disso. Depois você volta e continua contando. Tranquilo? Então vamos seguir. Agora, nós vamos para a Previdência Complementar.